Ora, bem-vindos ao ano 2014, ora, bem-vindos ao Duelo de Ideias e hoje num outro cenário, precisamente para começar de uma forma diferente o ano 2014, uma forma mais acolhedora, talvez com mais ambição, transmitindo aos nossos espectadores, sejam eles açorianos ou não, que temos vontade, temos esperança que cada vez mais a SMTV chegue mais longe. E hoje o nosso primeiro convidado deste ano chama-se Lino Fraga, é um ex-combatente do ultramar, foi presidente da Câmara Municipal do Corvo, escreveu muitas crónicas de guerra para o jornal Correio dos Açores e recentemente, e bem digo eu, decidiu colocá-las em papel. Hoje, neste cenário bonito, está connosco. Lino Fraga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Porquê é que publicou as suas crónicas de guerra? Olha, eu que agradeço o convite e muito bom ano para si, para toda a equipe da CMTV. Eu já há muito tempo que pensava nisso, só que como era funcionário público não tinha hipóteses. Depois de me reformar, insisti, esse pensamento mantinha-se e encontrei um amigo que me contou a história de um amigo nosso comum que estava a viver em péssimas condições humanas, fruto da doença que tinha psicológica, e combinámos ir vê-lo. Fiz a entrevista, levámos cerca de 3 horas e pronto, e a partir daí vi que a situação que era tão grave de alguns dos seus combatentes que tentei levar ao público, tentar despertar as consciências, principalmente dos políticos deste país, para a situação miserável em que milhares de combatentes vivem depois de terem servido a pátria em teatros de guerra. Ora bem, eu vou-lhe fazer uma questão, não sei se é a mais correta, mas é que se ouve falar, os ex-combatentes são pessoas revoltadas? Muitos são. Eu não gosto do termo ex-combatentes. Porque um professor depois de se reformar, um advogado depois de se reformar, continua não é ex-professor nem ex-advogado. Tem razão. Eu gosto mais de chamar veteranos da guerra do ultramar. São pessoas revoltadas porque deram tudo o que tinham e o que não tinham quando a pátria necessitou deles, e agora que eles estão numa situação de velhice, sem reformas ou com reformas de miséria, a pátria simplesmente lhe vira as costas. Ou melhor, como eu digo no meu livro, a pátria abandonou-os totalmente. Bom 2014. A palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Diretor. Bom ano também para si. Muito obrigado pela atenção. Para toda a equipe que nos acompanha nestes programas todos. Amigo Lino Fraga, muito obrigado por ter aceito o convite. Sei que para si é sempre desagradável falar em público, mas a sua missão, depois da publicação das suas crónicas, parece-me que é divulgá-las. E para que os seus leitores e nossos telespectadores acompanhem melhor a narrativa, eu gostava de perguntar quem é Lino Fraga? De onde é que nasceu Lino Fraga? Lino Fraga nasceu a 25 de outubro de 1944, portanto em plena Segunda Guerra Mundial, na mais pequena ilha dos Açores, a Ilha do Corvo, filho de uma família normal em termos económicos daquilo que era a vida no Corvo naquela altura da guerra. Teve uma vida normal, como qualquer criança, ou a sua vida teve percalços graves, digamos? Eu tive uma infância muito feliz até aos 8 anos. Fui o primeiro neto de uma família em que meus avós só tinham tido filhas, 7 filhas, e quando eu nasci, por ser o primeiro neto masculino, foi uma grande alegria e, portanto, fui criado no meio de muitas mulheres, com todas a me darem o maior carinho e amor que podia ser. Lembro-me dos nossos serões em família, da leitura de romances, da festa. Havia rádio no Corvo nessa altura? Não. Havia 2 ou 3, mas só 2 ou 3 pessoas. Não era acessível porque não havia eletricidade e tinham que ter um aerodínamo, como é que chamavam, em cima de uma chaminé para andar, o vento é que fornecia para carregar uma bateria. A rádio só se desenvolveu, começou a haver muitos rádios no Corvo ali no 1960, salvo erro, quando apareceram os transistores. E, portanto, nessa altura em que é criança, as noites como é que eram passadas? Falou em leitura, lia, o que é que se lia? Romances, alguns dos quais, não sei como é que conseguiu naquela altura apanhar romances
digamos, tradicionais da altura, como as pupilas do Sr. Reitor, de autores portugueses. Há alguns nomes que me ficaram na memória que nunca me esqueço. Portanto, assistia como criança a essa leitura. Exatamente. Era, digamos, o entretenimento noturno. A minha casa era o seguinte: nós éramos uma família não muito grande, mas também não muito pequena. Tinha 3 tias, meu pai e minha mãe, eu, meu avô e minha avó. E uma tia-avó que vivia também com minhas tias. Portanto, o serão era à volta de uma luz, de um candeeiro a petróleo, no meio da sala, do quarto que se fazia serão, com as mulheres a cardar a lã, a afiar ou a prepararem a lã para depois ser tecida, e havia sempre uma que lia romances. Minhas tias gostavam muito de romances, eu lembro-me. Então havia escola no Corvo. Sim, havia escola até à 4ª classe. E a sua família toda sabia ler e escrever? Toda sabia ler e escrever. Meu avô, José Freitas, meu avô materno, até escrevia e lia muito bem o inglês, porque tinha estado na América como imigrante, foi soldado americano na guerra de 1914, esteve em França a lutar como soldado americano, e portanto toda a gente lia. Eu lembro-me que minha mãe e as outras 3 irmãs iam girando à volta, cada uma a ler o seu bocado, porque se cansavam de ler, e quando o cardar era muito mais pesado do que o ler, mas enfim, cada um tem a sua maneira. E então, a sua infância corre de uma forma idílica, não é? E há algum acontecimento que traumatiza essa infância? Portanto, até aos 8 anos tive uma infância felicíssima, com tudo bom. Não tinha, a nossa casa não era rica, mas não faltava o essencial. Muito carinho, muito amor, muita compreensão, muita educação. Havia regras definidas de boa educação que tinham que se respeitar, embora eu fosse muito paparicado por as minhas tias todas, como se costuma dizer. A minha vida mudou radicalmente no dia 6 de abril de 1953, em que, chegando com o meu pai, que vinha da lavoura a casa, entrei para a porta dentro e encontrei a minha mãe morta, caída no chão. Portanto, a partir daí a sua vida foi, em certa medida, um pesadelo completamente. Até ir para a tropa, não? Completamente. Nunca consegui ultrapassar parte desses traumas, mas durante muitos anos eu levei anos que não conseguia pronunciar nem sequer balbuciar a palavra mãe. E só conseguia pronunciar quando estava sozinho, sem ninguém me ouvir. Claro. E há um episódio engraçado que era quando ia para o caldeirão levar a buscar gado sozinho. Então, dando largas à minha imaginação e de ninguém me ouvir, aí então gritava, chorava, punha cá para fora aquilo que retive durante muitos anos, que não conseguia dizer. Pedia para que ela me aparecesse, para falar porque é que ela me tinha deixado sozinha. Essas coisas que as crianças têm. É uma questão que ninguém consegue compreender, só quem passa. Claro, só quem passa. Só quem passa. Agora diga uma coisa, a sua vida corre, depois os estudos tinham acabado, ou acabaram depois a 4ª classe, e o senhor vai logo trabalhar para a terra do seu pai? Sim, porque naquela altura estudar depois da 4ª classe era muito raro. Era só pessoas que tinham mais dinheiro e não era, via-se bem no Corvo, mas não havia muito dinheiro, só determinados funcionários públicos que estudavam. Terminei a 4ª classe, comecei como todos os rapazes, ou a grande maioria deles, os da minha idade, praticamente todos, a ajudar aos pais na lavoura. Meu pai, vivíamos em casa de meus avós. Portanto, pode-se dizer que a lavoura para si não tem segredos, não é? Não. Comecei muito criança a andar na lavoura, embora meu pai não me mandasse fazer nada que eu não pudesse fazer. Mas a verdade é que aprendeu todos os segredos da lavoura, da agricultura, da pecuária, etc. Sim. E depois a tropa. Nós temos que saltar porque o tempo voa e daqui a pouco já não falamos na parte também... Portanto, levei aqueles anos todos, dos 8 anos até à tropa, aquilo foi muito complicado. Depois meu pai casou. Agora reconheço que foi a opção melhor que ele tomou, porque ele tinha 30 e tal anos também quando ficou. Minha mãe tinha 31, meu pai tinha 35, eram muito novos. Até ir para a tropa, a minha vida foi um bocado um pesadelo, digamos. Mas depois vai para a tropa como? Como é que se ia para a tropa no Corvo? Os senhores eram inspecionados no Corvo? Nós íamos aos 20 anos à inspeção a bordo do Carvalho Araújo, e uma equipa de militares, equipa médica, fazer as inspeções a Corvo e Flores. Não, tempo da guerra não. Íamos a bordo fazer a inspeção e no ano seguinte, a partir de janeiro, éramos chamados para nos apresentarmos no BI 17 e no BI 18, que era para um dos açorianos. E o seu caso, para onde é que foi? Fui para o BI 17, em Angra do Heroísmo. E está na terceira durante quanto tempo? Eu só fui na última incorporação de 1965, em outubro,
E em janeiro, depois de jurar a bandeira, perto de Natal, em janeiro, no início de janeiro, fui para a BA4 na terceira também. Mas, Portanto, passou para a Força Aérea. a Força digamos. Aérea, exatamente. E a sua vida na Força Aérea mantém-se na terceira ou teve que... Não, na terceira ainda não era há cerca de um mês que estava na base 4 e já estava mobilizado para o ultramar, para Angola. Mantive-me na terceira até o dia 11 de junho, a partir de 11 de junho fui para Lisboa, estive em Montijo até 18 de agosto e só a 18 de agosto é que parti para Angola, onde só cheguei a 30. Depois dormi 12 dias no porão do navio IS. E chega a Angola, a Luanda, naturalmente, não é? E depois é enviado para onde? Não, aí tive sorte, porque o pessoal da Força Aérea não andava nos matos a nascer os paraquedistas como o Exército e a Marinha. Fui para a BA9, que era mesmo em Luanda, e aí fiz o meu serviço todo na BA9 em Luanda. Quanto tempo? 25 meses. 25 meses. Bom, nós já vamos falar um pouco do que foi a guerra, porque no fundo o seu livro trata da guerra e eu gostaria que ele fizesse parte do coração desta entrevista, mas entretanto a sua vida, o senhor consegue ultrapassar a guerra, regressa a Lisboa, esses meses todos depois, e o que é que foi a sua vida depois? O senhor chega a Lisboa em que ano? Eu saio de Luanda o dia que Marcelo Caetano toma posse de primeiro-ministro. Então tem 68. 27 de setembro de 1968. Chego ao Corvo. Vim para Lisboa, levei 12 dias, depois tive uns dias em Lisboa à espera de avião para a BA4, e da base 4 apanhei o Ponta da Algada, cheguei ao Corvo o dia que fiz 24 anos. O senhor nunca teve qualquer ideia sequer de não regressar ao Corvo? Não. Isso nunca lhe passou pela cabeça sequer, não é? Como é evidente. Passava-se se a mulher que eu namorava e com quem eu casei se me tivesse deixado. Não regressava mais ao Corvo. O que nunca aconteceu, felizmente. Não, felizmente não, ainda tenho a paciência de maturar até hoje. Muito bem, então se o chegou ao Corvo ainda solteiro. Sim. Namorado, mas ainda solteiro. Sim. Cheguei no dia que fiz 24 anos, comecei a trabalhar novamente na agricultura. Como é que foi a sua chegada ao Corvo? Foi maravilhosa. Depois de estar 3 anos fora de casa, longe da namorada e da família. Veio muita gente ao cais a receber? Sim, vinha bastante gente. Mais nos primeiros, mas ainda até nos primeiros largavam fogo. Foguetes. Roqueiras, como se diz em São Miguel. Não é tempo, cheguei em 68, Porquê é que houve essa mudança entre as primeiras chegadas e... Era novidade. Era novidade no princípio, houve os pais não eram muito de se meter nessas coisas, deixou de dar, e os outros depois foram atrás. Agora, também uma coisa importante no Corvo é que as promessas que as famílias faziam. Era rara a família de prometerem um boi, uma vaca ao Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora, se os filhos regressassem com vida da guerra e saúde. E a primeira morte de militares do Corvo mudou alguma coisa? Muito. Eu tinha estado com esse rapaz e com outro colega uma semana antes de acabar a comissão. Eles iam para Moçambique, passaram em Angola e sabiam o que é que estava na base, foram ter comigo. Ele ia muito receoso, o rapaz, porque tinha uma namorada, tinha começado há pouco tempo a namorar e estava muito entusiasmado. Eis que é o Corvo em outubro de 68 e ele morreu em agosto de 69. Em combate? Em combate. Fiquei todo calcinado. Corre incendioso. Depois do regresso do corpo dele ao Portanto, Corvo... isso aí foi um alarme total no Corvo e a partir daí as partidas para a tropa, mesmo por BI-17, antes de ir para o ultramar, já era com uma dimensão completamente diferente. As pessoas estavam receosas, cheias de medo, e aliás há pessoas que me dizem, mães, que dizem que os 2 anos que os filhos estiveram em Angola, que não dormiram uma noite sossegada, e tenho isso no livro. Muito bem, portanto o senhor chegou ao Corvo no ano de... 68, outubro de 68. Isso é quando parte para... Não, 68 chega ao Corvo. Sim. De regresso de Angola? Sim. E fica... Eu saí em 65 para o 17 e nunca mais voltei ao Corvo. Não me deixaram ir passar a licença de mobilização como os mais modernos já iam. Só regressei definitivamente a 25 de outubro de 68. E portanto o senhor chega lá e vai trabalhar para as terras, naturalmente, não é? Foi, naquela altura era diferente de hoje. Nós casávamos e íamos para a casa dos sogros, dos pais. Meu sogro já estava doente quando eu cheguei, um homem novo, foi das primeiras pessoas que morreu com cancro lá, e eu tive que me agarrar à lavoura porque ele já não podia trabalhar e estava para me casar. E comecei a trabalhar na lavoura. Mas a sua vida deixou de ser da lavoura a partir de uma certa altura? Não, comecei a trabalhar
princípio de novembro de 68 na lavoura, fiquei com a lavoura que era de meu sogro já estava doente. Não vinha habituado a trabalhar na lavoura, quando aquilo no início custou bastante, fiquei com as mãos todas em sangue, e havia que pôr as coisas em ordem, que meu sogro já estava doente, não tinham. Durante o verão tive que trabalhar as terras todas durante um ano. No ano seguinte, em 69, aparece uma vaga para a meteorologia e vão-me oferecer aquilo lá dentro de casa. O que era muito raro aparecer um emprego no Corvo, mais para a meteorologia em que se ganhava relativamente bem. E então aí tive 2 meses à espera de vir a decisão de fora e entrei em 1970, comecei a estagiar no dia 2 de fevereiro de 1970 e fiquei na meteorologia até me reformar. Então tinha 2 vidas, não tinha a casa agrícola do seu sogro sim. Até aí havia muito aquela questão que quem era funcionário público era quase uma desonra trabalhar na lavoura. Não é que ele seja mais esperto nem mais inteligente que os outros, mas eu tinha a minha lavoura e não desisti. Apesar dos meus colegas me diziam, olha, que não podes andar na lavoura, quem é funcionário público, mas eu não... Quando ia para aqui, eu vi bem vestir e lavar. Quando sair daqui nas minhas folgas, por fazer a vida que eu entender, ninguém tem nada a ver com isso. Olha, o senhor, já naquela altura já era um bocado recalcitrante. Há aí qualquer episódio com o governador civil? Mas isso foi mais tarde. Quanto mais tarde? Eu entrei, no Estado Novo. Sim, eu entrei em 70 e isso foi finais de 72. É capaz de contar aos nossos telespectadores essa cena? Eu quando cheguei ao Corvo, quando fui para a tropa ainda não havia florestal no Corvo. Quando regressei já havia uns serviços florestais. Começaram a tapar as pastagens com arame farpado, fazer tapadas e a pôr o gado lá. Os lavradores tinham que pagar. Mas começou-se a verificar que o chefe da florestal de Flores e Corvo estava a levar gado para lá, para as tapadas dos corvinhos, sem pagar. Descobri-se isso, foi-se descobrindo. E estavam lá a se abarcar o balde todo, que era uma parte importantíssima da lavoura corvina. Meu pai, como é que era encarregado da Junta Nacional dos Produtos Pecuários, é que exportava o gado. Eu sabia que a exportação de gado que estava a diminuir, os lavradores estavam a diminuir, portanto aquilo estava a ser um cancro para a economia. Foi lá pela primeira vez a apresentar-se o ex-governador do distrito da Horta, o Dr. Sanches Branco. Pela primeira vez as pessoas foram convidadas a assistir a uma sessão pública, que não era regra, não era comum. Iam lá os vereadores da Câmara e mais ninguém. E eu fui, já ia na expectativa que ele pudesse dar uma abertura. E ele, quando teve dando posse novamente ao Presidente da Câmara, tinha terminado o mandato, mas que foi renovado, embora não estivesse com vontade, porque queria se reformar e queria sair de Corvo. E quando acabou os discursos de praxe, ele perguntou se alguém tinha alguma coisa a falar. E eu não me aguentei. Claro. Como já me conhece, pedi autorização e disse tudo o que tinha para dizer. Um bocado ríspido, como é meu apanágio. Disse que estávamos a ser roubados pelos serviços florestais, que as estradas que estavam a ribeiras, que não havia médico nem enfermeira. Desbobinei aquilo tudo. O homem deixou-me falar enquanto é quis, mas depois quase que me matou. Mas pronto, foi aí que começou a minha atividade política. Quando se acabou, meu pai estava doido que me iam fazer a folha. Claro. Chegamos ao Cais, o governador mandou-me chamar, foi o copo Marto de vestido branco de pistola ao lado chamar-me, que o senhor governador queria falar comigo, porque ele embarcava numa fragata, que não havia avião. O avião só começou em 1983, salvo erro. Então ele queria falar comigo e fui eu. E pensei, agora realmente estou... Agora é que vai ser. Agora estou lixado, desculpa a expressão. Mas não, o homem foi muito simpático, deu o braço por cima e disse que tinha gostado muito de ouvir um jovem interessado nos problemas da sua terra, mas que não sabia que era funcionário público, como quem diz. Tem toma juízo. Mas, muitos anos depois, vim a saber, já depois de 25 de Abril, em 81, no Faial, pelo então Presidente da Câmara que tomou posse nesse dia, ele disse-me, desejou-me boa sorte e que eu continuasse a ser um bom cidadão e tal. Depois, quando chegou ao pé do Presidente da Câmara, disse: está descansado, que já temos quem te vá substituir quando te quiseres reformar. Portanto, eu estava condenado de uma maneira ou de outra a chegar a Presidente da Câmara. Quer antes, quer depois do 25 de abril. Mas acaba por ser Presidente depois do 25 de abril. Só depois. Como? Depois de um ano e tal desta passagem com o Governador Civil, dá-se o 25 de Abril. Pronto, e eu entrei também
na Revolução, como sempre me meti. Fui dos fundadores do PSD no Coro. Não há ninguém, a maior parte da população não queria extremismos. Mas o senhor não acabou por não completar o seu mandato, porque apesar de o senhor ter transformado o Covo na Câmara mais rica do país, dizia-se, não é? Era a que tinha mais dinheiro. Aqui é o seguinte, eu fui eleito 2 vezes, maioria absoluta. A primeira vez foi as primeiras eleições autárquicas que houve no país depois do 25 de Abril. Fui, por acaso, atendendo ao reduzido número de eleitores, eu fui o primeiro Presidente da Câmara eleito em todo o país. Eram 200 e tal votos. Claro, contava-se mais depressa, não é? Mais rapidamente. Encontrei uma Câmara sem dinheiro, um orçamento à volta de 700 contos. Dava para pagar ao chefe de secretaria, ao contínuo e a um cantoneiro. Não havia obras, não havia pessoal. Estamos a falar em 3.750 euros, não? No orçamento. Pois dá vontade de rir. A Câmara não tinha um projeto, não tinha uma obra, Portanto, não tinha ninguém a trabalhar para a Câmara. Embranha-se naquilo tudo, mas porquê é que o senhor não acabou o último mandato? Espera, eu gosto de deixar... Eu sei que o senhor gosta, só que o não, vou só dizer, acaba... fui eleito Presidente da Câmara, depois fui junto do Governo, fui o primeiro Presidente da Câmara que foi junto do Governo pedir, após de ir visitar o curso para ver que tínhamos necessidades, e a partir de uma semana que andei por secretarias, não faltou mais dinheiro para se fazer obras. Nem dinheiro, nem projetos, nem obras. Entrei para a Câmara com 700 contos e saí da Câmara com mais de 40 mil contos, em saldo, e com obras feitas. Eletricidade 24 horas por dia. Porquê que o senhor sai da Câmara dessa maneira? Às segundas eleições, eu já não me estava para recandidatar, mas recandidatei-me para não deixar um indivíduo do PS que tinha passado do PS para o PSD. E o Presidente da Comissão Política foi comigo a me pedir, por favor, que nem queria aquele gajo à frente da Câmara. E eu recandidatei-me. Ganhei novamente. Vim aqui a São Miguel falar com o meu diretor, já, porque o meu filho estava na 4ª classe, saber da hipótese de pedir transferência para o meu filho poder estudar, coisa que eu não tinha pedido. Claro. Portanto, mas tinha só um filho. E chegou ao curva, eles tinham armado uma tramóia por trás para me quererem empurrar para a porta fora. E eu teimoso, como o senhor sabe, que é que o senhor disse. Eu estava para sair, mas agora não sei. Eles metiram-se em bloco e houve eleições, e foi a primeira vez que o Partido Socialista ganhasse umas eleições no curva. Muito bem. Depois, o senhor vem para São Miguel e faz aqui a sua vida. Sim, eu pedi transferência, tive 3 meses no Faial à espera de saber se ficava lá ou aqui, porque tinha hipótese de ficar num lado ou no outro. O meu filho já estava a estudar, tinha vindo em setembro e vinha em novembro para o Faial e vim para aqui, para São Miguel, sou colocado aqui e venho no princípio de março de 81 para o aqui. aeroporto? Não, para o Observatório do Raulvão, Observatório Afonso Chaves. Quando é que o senhor passa para o aeroporto? Em 85. Quando o senhor chega a São Miguel, a meteorologia tem algum segredo para si? Não, em termos do meu serviço não tinha. Em termos técnicos? Em termos técnicos de observação meteorológica não tinha. A Estação do Coro era uma ótima escola para observadores meteorológicos, até entendo que o mais complicado de um observador meteorológico é a classificação das nuvens, e elas no Curva chegam virgens como estão nos álbuns de fotografias aquilo tem outro nome, não é álbum, mas agora não me vem o nome técnico. Portanto, cheguei aqui, aprendi muito, mas nos termos... Noutras áreas. Noutras áreas, não de observação para o aeroporto? Não, cheguei aqui, comecei a estudar à noite e a trabalhar no Observatório de Estuda na escola Alter de Quental? Eu tirei o ciclo na Roberto Aiva, primeiro e segundo ano, adulto, de uma vez, sim, com 36 anos. Depois, no ano seguinte, tirei 3º, 4º e 5º, ou seja, agora o 7º, 8º e 9º, como aluno externo, fiz 10 exames para poder passar, e no ano seguinte fiz o 10º como aluno interno no Alter de Quental. Quando começou então, os micalenses não o trataram mal, não é? Quem? Os micalenses não o trataram mal. Não, também não é eu os tratei mal. Enfim, não é fácil mudar de curso para São Miguel. Para São Miguel, claro. Mas que a sociedade de São Miguel, como o senhor sabe, é um bocado fechada. Mas também residi ali numa zona muito boa, no próprio Raulvão, uma zona muito calma. O meu filho integrou-se relativamente bem também no meio estudantil de Roberto Aiva. E depois, em 85, como as vagas foram havendo vagas no aeroporto, ganhava-se mais no aeroporto, e eu fui para o aeroporto até me reformar. Nós agora vamos ter mesmo que dar um salto, o diretor já olhou para o relógio de Sejolai, para a parte, digamos que também é muito importante, porque a determinada altura o senhor decide-se, já explicou porquê, fazer crónicas sobre
os combatentes do ultramar. A publicação que faz a súmula dessas crónicas. Eu penso, eu li o seu livro várias vezes e fiquei com a ideia de que também tinha sido um pesadelo fazer estas entrevistas. Algumas delas, pelo menos. Foi mais que eu nunca imaginei. Mas porquê? O que é que se passa na mente e na alma do combatente? Doutor, estar com um homem da nossa idade na nossa frente durante 2 e 3 horas, a vê-lo chorar, a vê-lo lastimar a sua vida, a ver dizer que foi um pesadelo para a família, que a família que não merecia sofrer o que sofreram por causa dele, a ver um homem que me disse: a minha mulher ao fim de 2 anos deixou-me e eu não sei como é que ela aguentou tanto. Era de... machucava-me, traumatizava-me. Quando o senhor... Desculpe só dizer, quando vinha dessas entrevistas, eu se calhar vinha piores que alguns não estavam. Claro. A Joaninha Quintino, que é filha do Dr. João Quintino, foi um dos grandes líderes da oposição. Diretor. Foi seu diretor. O outro dia acusou-me, quando foi da entrevista do Sr. Weber Machado, que eu interrompia muito os meus entrevistados. Mas não tenho outro remédio, porque senão as entrevistas nunca acabam. E deixe-me dizer que o Dr. Quintino, que foi uma das melhores pessoas que eu encontrei em toda a minha vida. A primeira vez que eu vim a São Miguel, tinha entrado para a meteorologia há 1 ano, vim com a minha mulher que estava doente e fui ao observatório levar uns documentos que me tinham pedido para ir entregar lá e ele chamou-me, sentou-me ao pé da secretária dele e nunca mais me deixou os dias que eu estive em São Miguel a conversar-me, pôr à vontade e disse-me, eu vou para as Flores, eu vou para o Corvo, o navio se não fizer serviço eu vou ter que meter atestado. Se for para as Flores, ou se ficar no foio, ela disse: não vais nada, metes atestado nenhum, eu vou me encarregar de telefonar para lá, tu se fores para as Flores vai lá ter com o Sr. Casimiro, ou se ficares norte vai ter com o Sr. Costa Nunes, que só não metes atestado, que ainda tens só 1 ano de serviço, não vais meter atestado. E realmente é uma pessoa muito bem formada, realmente, nessas pessoas. Agora vamos lá ver. Eu sei que há dramas muito grandes neste livro, não se consegue ler este livro sem chorar, não é? Qualquer geração... Deixa-me só interromper. Dos todos os entrevistados que eu entrevistei, só um não chorou. Então. E me fez chorar. E era aquele que mais razões tinha... Porquê? Porque é um homem cheio de uma força interior, uma coisa espetacular, que é o Norberto, conhecido, popular Norberto, Gilberto São Roque, que não tem as 2 pernas, com 21 anos, ficou sem as 2 pernas, casado, com um filho de 7 meses. E aquele homem tinha uma força interior, contou toda a sua história, tudo o que tinha passado nos hospitais, as malfeitorias que lhe tinham feito, que lhe roubaram tudo, incluindo a aliança de casamento. E foi o único que não se comoveu, que não boteu uma lágrima uma vez que fosse. Mas esse homem é um vulcão, isso não é um tipo normal. Ele mesmo sem pernas ajudou a fazer a casa. Ele fez a sua casa e ia de manhã cedo, já me tinham contado e ele confirmou, porque informava-me mais ou menos das pessoas que iam entrevistar. Antes dos mestres chegarem de manhã, ele sem pernas acartava os blocos para perto da obra, para encostar à obra, para os homens não perderem tempo de irem buscar os blocos. E a filha mais velha, quando fez a casa, ele fazia o mesmo. Só que depois de terminadas as entrevistas, vim de férias de Corvo um dia e a filha telefonou-me, 2 anos depois, se eu podia ir lá. E qual não é o meu espanto? Quando entrei em casa daquele homem, ele parecia uma pessoa completamente diferente daquela que eu tinha entrevistado. A moto de 3 rodas que ele tinha avariado, e ele já me tinha dito na entrevista que cada vez era mais difícil as Forças Armadas consertarem-lhe a moto, darem-lhe peças para a moto que era um penar, até um pneu era preciso autorização de Lisboa. A moto tinha ficado, já não havia peças para reparar e ele estava encarcerado em casa como uma pomba em cativeiro, um homem completamente diferente daquilo que eu tinha visto. E eu cheguei a casa e escrevi o artigo mais rápido que eu escrevi em toda a minha vida. E mais violento, não é? Mais violento que... Mas acabou por lhe arranjar um transporte, não é? Não esqueci de arranjar um transporte. Não tenho a presunção de ter sido por minha causa. Mas ajudou deve ter ajudado um bocadinho. A gente vai ter mesmo e ainda para melhor dar-lhe, em vez de uma moto de 3 rodas, dar-lhe um carrinho coberto, adaptado. Houve mais tempo que tiveram que o adaptar e o homem conseguisse resolver a situação. Vamos saltar para o último caso, o caso do seu amigo do Corvo, que está sepultado em Angola e que o quer trazer para os Açores. Essa era a última coisa, que nem que fosse a última coisa que eu gostava de fazer, mas não está fácil.
é um jovem, como eu digo num artigo que escrevi, há pessoas que têm sorte toda a vida. E há pessoas que nunca têm sorte na vida, que tudo lhe corre mal. Ou começou a não ter sorte ainda no ventre da mãe. A mãe, filho de pai incógnito, filho de uma família pobre, a mãe andava, pronto, conheci com outros, não sabia, ninguém assumir, foi criado com muita dificuldade, depois foi para o Corvo trabalhar para a casa de uma família de acolhimento, trabalhou muito, é da minha idade, somos do mesmo ano. Veio para a tropa, na mesma recruta que eu vim. Quando acabou a recruta, pela primeira vez vão pessoas, a melhor, há lugar, vagas para irem para a bateria de Foial, e ele foi, bateria de Foial, nunca ninguém tinha ido para o ultramar, até essa data. Ele é mobilizado para o ultramar, presta 28 meses de tropa em Cabinda, nos motos de Cabinda. É ferido, e uma grande cicatriz numa perna, por um estilhaço de granada. E depois estava para casar com uma rapariga de Foial e não via futuro que pudesse ter no Corvo. Nem terras, nem casa, nem nada, nem nas flores no Corvo. E achou que a melhor solução que era ficar como guarda, agente da PSP. Que naquela altura, quem tinha a 4ª classe, era só dizer que queria ficar, que eles queriam era mais Polícia de Segurança Pública lá. Nos últimos 3 semanas antes de me vir embora, estivemos juntos, ele foi ter comigo à base e ele comia e dormia lá na base comigo. Ele já estava arrependido, mas já não pôde vir na altura. O que é facto é que ele, a gente da PSP era, na altura, era, portanto, digamos, uma profissão com futuro e onde depois ele poderia vir para cá, para casar e constituir família. Ao fim, isto foi em setembro de 68 que ele vinha embora e ele morreu véspera da Imaculada da Conceição, 7 de dezembro de 1969. Em combate? Sim, em combate. Acabou por morrer no Hospital Regional de Cabinda. Tem tentado trazer o corpo dele para os Açores, que até já pediu à doutora Berta Cabral que se esforçou nesse sentido. Porque é que diz que é difícil, com um apoio desse tão alto, trazê-lo para cá? Não, aliás, é preciso dizer a verdade, quem interferiu e ajudou junto da doutora Berta Cabral, como o senhor sabe, foi o senhor doutor. Mas essa parte eu já tinha feito uma exposição ao diretor-geral da PSP em 2008, do qual nunca obtive resposta. Depois fiz várias demarches junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, a quem foi oferecer um livro, e ele garantiu-me que ia me iam telefonar, até hoje nunca mais deram certo. A doutora Berta Cabral pessoalmente entregou o pedido ao Presidente da Liga dos Combatentes, General Chito Rodrigues, assim, e ele encarregou-se de fazer. Só que as respostas que ele tem dito, eles conseguiram localizar o hospital eu sabia, está o cemitério onde foi, que é da Missão Católica Cabinda. Segundo aquilo que eles me dizem, através do Tenente-General que é que está encarregue de tratar disso comigo, eu percebo que é por questões diplomáticas que não é fácil deixarem ir a Cabinda buscar qualquer... Lino Fraga, muito obrigado pela sua disponibilidade de falar no tema. Eu é que agradeço e peço desculpa da minha fraca prestação. Muito bem, vamos aos livros agora, não é? Então, e agora vamos a outro cronista de guerra, esse mais discutível, no sentido da forma como ele aborda a questão da guerra, contra a qual ele se debateu sempre, o grande escritor João de Melo. E eu queria começar até por um livro de poemas dele, porque João de Melo é também um poeta, que é uma faceta menos conhecida, 2 versos só para os nossos telespectadores ficarem com uma ideia da verve deste homem. Tinham a alegria da senzala, partindo e à chegada. O negoma amarrado no peito, pois sua gente esperava-lhes sempre, era no dia de batuque. E por aí fora. É a navegação da terra de João de Melo. João de Melo tem também a memória de ver, matar e morrer. É um livro sobre a guerra, evidentemente, que o afetou violentamente na alma e no corpo, e depois os anos da guerra, são 2 volumes, 61 e 75, que é o tempo da guerra, os portugueses em África, crónica, ficção e história de João de Melo. É um grande escritor, é dos nossos maiores escritores contemporâneos. Ele domina a língua portuguesa como poucos e ele parte da sua aldeia sempre para o mundo. Ele conseguiu universalizar a alma açoriana através dos seus escritos. Bom ano. Muito bem, aqui ficou bem demonstrado como é importante
de vez em quando voltamos ao passado e aqui ficamos com ideias muito importantes, o passado deste senhor que nos fez recordar muita coisa. Espero que tenham gostado neste cenário novo, logo neste primeiro programa do ano 2004. Desejo-vos a todos um bom ano e na próxima segunda-feira nós voltamos. Até lá.